Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mainara. Hoje eu vou explicar aqui no canal do Explicando Livros o livro do Thiago Nigro, Do 1000 ao Milhão, sem cortar o cafezinho, tá? O Thiago coloca que você tem três pilares para você melhorar a sua vida financeira e para você ir rumo ao seu milhão, que é gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Quando ele coloca do gastar bem, ele fala muito sobre aonde você vai empregar o seu dinheiro, não só em ter uma planilha financeira, mas colocar ela para rodar. Então, assim, ter mais ou menos o controle dos seus gastos, saber para onde o seu dinheiro vai e analisar estrategicamente para onde está indo, tá? Então, ele vai explicar nessa questão do gastar bem, como que você gasta o seu dinheiro de uma melhor forma, sem aderir sempre aos seus desejos emocionais de compra e compulsão pela compra, tá? Como que você vai gastar o seu dinheiro de uma forma melhor, mudando certos comportamentos pequenos na sua vida, como, por exemplo, coisas pequenininhas, como ao invés de você ir no aeroporto e comprar uma garrafa de água, você encher a garrafa de água no bebedouro, que é muito pequenininho, e também como você, ao invés de empregar um dinheiro de mensalidade por empréstimo, no caso de financiamento de veículo ou financiamento de apartamento, que são coisas que levam mais tempo e que no final você gasta um dinheiro muito maior. Então ele explica que dependendo, claro, do imóvel e da qualidade de vida, da localização onde você vai estar, muitas vezes é melhor você morar de aluguel e investir a quantidade de dinheiro que sobra em relação à parcela do apartamento. Então, no livro ele coloca isso bem certinho, que vale muito mais a pena você colocar o dinheiro para render e que dá uma relação de mais ou menos em 30 anos você consegue quitar o seu apartamento financiado e dessa mesma maneira, pagando o aluguel e investindo dinheiro, você em 10 anos tem o valor total do apartamento que você consegue tá comprando. Então, isso vem no pilar dele do gastar melhor. Então, pensar como vai gastar o seu dinheiro, né? Pensar muito na taxa de juros. E sempre pensar que a taxa de juros, via de regra, é maior do que a taxa do retorno do investimento que você colocar o seu dinheiro, tá? No Investir Melhor, ele coloca vários pilares de como investir. Ele começa falando sobre a reserva de emergência, que a gente tem que ter. Então, para pessoas empreendedoras que vivem da renda variável, né? Que vivem de renda, não renda variável de investimento, mas que vive não com um padrão de recebimento dos seus lucros de suas empresas, ele diz para ter na sua reserva de emergência 1 ano do seu custo fixo guardado em uma reserva de renda fixa. O que seria a renda fixa? É um dos investimentos que tem uma liquidez maior, porém uma taxa de juros um pouquinho menor, você vai ter uma rentabilidade um pouco menor, mas você vai ter uma liquidez maior. Então, se você precisar do dinheiro no Tesouro Direto, por exemplo, você em 24 horas vai ter o dinheiro na sua mão e o desconto dos seus lucros naquele momento de retirada não vai ser tão significativo quanto num investimento de longo prazo, tá? Então, ele coloca que essa reserva de emergência serve para situações inesperadas, exatamente de emergências, doença, bater o carro, enfim, situações em que você precisa de um dinheiro líquido disponível na sua mão, tá? E ele fala muito sobre o CDB que seria você emprestando dinheiro para o banco. Então, basicamente, eu vou explicar da forma mais simples possível, né? Que eu não vou falar muito sobre o mercado financeiro, vou falar mais ou menos só os pilares que ele quer colocar no livro dele. Então, ele fala do CDB, que é o empréstimo que você empresta dinheiro para o banco, quanto que ele vai te pagar de retorno. Tem muito sobre fundo imobiliário, como que isso te dá um retorno, como que vem os retornos dos aluguéis dos fundos imobiliários que você pode estar investindo. Ele fala sobre o IPO, que é Initial Public Offering, que seria o primeiro momento em que uma empresa abre o capital na bolsa, que ela vai pegar esse capital ou para investir em algum projeto específico, ou vai ser a primeira vez em que ela coloca a sua empresa na bolsa e pega o valor em reais, né, em dólares, enfim, em dinheiro para poder investir na sua própria empresa. Então ele fala desse tipo de investimento também. Ele coloca que os investimentos são assegurados pelo Fundo Garantidor de Crédito, então até R$250 mil, se você investir em um investimento, em um tipo de investimento,
até 250 mil você tem a garantia total de receber esse dinheiro de volta por esse fundo garantidor de crédito, tá? E ele explica bastante sobre vários tipos de investimento relacionados ao seu perfil. Se você é um perfil de maior risco, que você assume riscos, um pouco mais de riscos, ou se você prefere uma renda fixa com uma maior estabilidade e menor flutuação, por consequência, menor rendimento. Tá? Então, eu não vou explicar muito essa parte de financeira muito técnica, porque a gente está trazendo só um apanhado geral do que o livro coloca, né? Se você tiver interesse, claro, ele explica lá o beabá, o passo a passo de como tá investindo melhor. Ele fala muito para ter 50% da sua renda para pagar os seus custos fixos, 10% da sua renda para lazer, 10% para você torrar com o que você quiser e 30% você deve direcionar para investimentos. De que maneira? Caiu o dinheiro na sua conta, seja salário, seja prolabore, seja lucratividade das suas empresas, 30% vai direto para o investimento antes de você pagar todas as suas contas. Então, são os pilares que ele coloca para você conseguir chegar lá no 1 milhão, que foi que eu comentei ali no início do vídeo, tá? E a parte do ganhar mais, ele coloca muito sobre o seu comportamento em relação à sua empresa ou em relação ao seu emprego, né? Quando ele fala de carreira, ele coloca muito sobre você dar uma disponibilidade maior de você e daquele seu posicionamento na empresa. Por exemplo, não pensar que a empresa, isso aqui eu não vou fazer porque não é da minha função, que o meu gestor faça, isso não é problema meu. Pelo contrário, ele fala numa superação de expectativas para você entregar um pouco mais do que é devido, para que você consiga angariar mais resultados, enfim, se você trabalha numa empresa meritocrática, maiores valores financeiros ou conseguir angariar uma melhor posição na empresa, tá? Então, no apanhado geral, ele coloca que é muito possível você chegar no seu primeiro 1 milhão se você conseguir controlar o dinheiro que sai, investir 30% do que você ganha e angariar uma entrada financeira maior, seja ela vindo de investimento, do empreendedorismo, você montar o seu negócio e conseguir uma lucratividade em cima da sua empresa. Coloca como você ter várias fontes de renda nessa entrada de dinheiro, como ganhar mais. Ele coloca para você ter uma fonte de renda do seu emprego e dos seus investimentos, que isso é possível, é super viável e que apenas dessa maneira você vai conseguir realmente enriquecer. E isso se torna um padrão para a sociedade que acredita que não teve oportunidades na vida e que nunca vai poder enriquecer. Então ele deixa isso muito claro, que você seguindo passo a passo de como enriquecer e você ter disciplina em relação a isso, em como investir o seu dinheiro e conhecimento de como investir melhor e ter uma maior rentabilidade, você tem a capacidade de chegar no seu primeiro 1 milhão e assim por diante, né? 2, 3 milhões, depende dos seus objetivos, tá bom? Então é isso. Se você está me assistindo no YouTube, se inscreve aqui no canal, tá escrito inscreva-se numa janelinha vermelha no cantinho. É só você se inscrever que você sempre vai ser notificado de quando tiver uma postagem nova. Ou segue no Instagram, @explicando_livros, que vai estar lá o resumo de vários livros para facilitar a vida alheia de quem não consegue se concentrar e não consegue terminar um livro e ir até o final. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo livro. Tchau, tchau.